O quarteto de cordas parou no meio da música quando meu pai, William, bateu na taça de champanhe e silenciou 100 convidados reunidos nos jardins impecáveis da propriedade. Eu esperava um brinde, talvez um reconhecimento relutante da minha promoção recente, mas ele colocou em minhas mãos uma pasta pesada de couro, que claramente não era um presente. Ao abri-la, encontrei apenas um documento detalhado, uma fatura de $248 mil. Moradia, alimentação e transtornos, ele anunciou em voz alta, projetando cada palavra até a última fileira: você foi um mau investimento, Scarlett, considere isso como o corte das nossas perdas. O silêncio que se seguiu não foi calmo, foi sufocante. Minha mãe, Christine, não se chocou, não correu para tirar a fatura das mãos dele nem tentou se desculpar com os convidados por aquele espetáculo cruel. Ela apenas alisou o vestido de seda, pegou o microfone de William e o entregou à minha irmã, Brooklyn, e aquela simples transferência de poder me disse tudo o que eu precisava saber. Brooklyn avançou sob as luzes do jardim criando um contraste impossível de ignorar, vestida com um vestido de grife tomara que caia que brilhava mais do que todo o meu guarda-roupa junto, cabelo impecável, pele luminosa de um dia recente no spa, enquanto eu ainda usava o blazer e a calça do trabalho, vinda direto da sala dos servidores para não me atrasar. Aquilo não era acaso, era uma mensagem clara, ela era o investimento, eu era o custo. As chaves, Scarlett, disse Brooklyn ao microfone, não como um pedido, mas como uma performance ensaiada, estendendo a mão perfeita, palma para cima, enquanto explicava que o pai havia transferido o título naquela manhã para a vencedora da família, alguém que realmente valorizava a marca. Olhei para a mão dela e depois para a chave do carro na minha, um sedã comum de 5 anos que eu usava para ir ao trabalho que pagava meu aluguel e minhas contas, mas que ainda estava no nome de William desde quando eu tinha 21 anos, porque eu acreditei que éramos família e que propriedade era só uma formalidade, não uma arma. Coloquei a chave na palma dela, sentindo o metal frio, embora o sorriso de Brooklyn fosse ainda mais gelado, fechando os dedos como se esmagasse um inseto. No microfone, ela soltou um som entre riso e suspiro e disse que alguém precisava tirar o lixo. Mas aquilo era só o começo. A destruição da minha vida pessoal ainda estava no ato de abertura quando William gesticulou para o fundo da multidão chamando alguém, e meu estômago revirou ao ver James, meu chefe de departamento, entrar no círculo de luz, um homem fraco, desses gerentes médios que sobrevivem concordando com quem tem mais dinheiro na sala, olhando para os próprios sapatos, depois para William e, por fim, para mim, aterrorizado, mas obediente. James, disse William com a voz alta e uma cordialidade falsa que ecoou pelo jardim, por que você não compartilha a notícia? Nós acreditamos em transparência aqui. James pigarreou, não pegou o microfone porque não precisava, já que o silêncio era absoluto, e disse a Scarlett, com a voz falhando, que com base nas referências de caráter fornecidas pelos meus pais naquela semana e nas responsabilidades financeiras que eles haviam destacado, a empresa me considerava um risco de segurança. Ele fez uma pausa, engoliu em seco e concluiu que eu estava demitida a partir de segunda-feira, que não voltasse ao escritório e que meus pertences pessoais seriam enviados pelo correio. O ar saiu dos meus pulmões, porque aquilo não era apenas um aniversário ruim nem uma briga familiar, era uma demolição estratégica e calculada da minha existência, não uma decisão de parar de me amar, mas de me apagar, de me deixar desempregada, imobilizada e endividada para que eu não tivesse nada e fosse obrigada a rastejar de volta a eles. Olhei ao redor do jardim e vi convidados e móveis internos caros, ninguém se movia, ninguém dizia nada, todos assistiam a uma execução social educada demais para ser interrompida. Eu estava sozinha na grama impecável, com a fatura pesando na bolsa e o vazio onde minha chave de carro costumava ficar queimando no bolso, olhando para William sorridente, para Christine examinando as unhas e para Brooklyn balançando meu chaveiro no dedo, até que o choque se partiu, não em tristeza, mas em algo mais duro e afiado, uma clareza fria. Eu não chorei, não gritei, não dei a eles o prazer de uma cena, porque emoção é apenas dado ruim numa auditoria, então eu a deletei, encarei William diretamente, coloquei a pasta de couro na minha bolsa e saí do jardim sem dizer uma única palavra, enquanto o cascalho estalava sob meus sapatos sensatos, o único som naquele silêncio sufocante. A caminhada de 3 milhas até em casa me deu tempo para pensar, para sentir as bolhas surgindo nos calcanhares e a realidade gelada se acomodando no peito, e quando destranquei a porta do apartamento o sol já havia se posto e o ar cheirava a café velho e choque. Não acendi as luzes, não precisei ver o vazio para saber o quanto estava sozinha, apenas me sentei à mesa, abri o laptop e, em vez de procurar vagas ou atualizar o currículo, abri uma janela de terminal, porque a tela preta e o cursor verde piscando eram as únicas coisas honestas ali. Eu sou analista de cibersegurança, meu trabalho é encontrar vulnerabilidades,
rastrear falhas e entender como sistemas quebram, e a minha família era um sistema em colapso. Então, enquanto digitava os comandos e iniciava protocolos de busca que eu costumava reservar para auditorias corporativas, pensei na fatura de $248.000, um número esmagador, preciso e cruel. Mas enquanto eu encarava o cursor piscando, algo ficou claro para mim. Aquilo não era apenas uma conta, era uma confissão. Porque amor saudável não funciona como um livro-caixa, ninguém soma o custo de fraldas ou o preço da merenda escolar a menos que enxergue o próprio filho como um ativo que não está performando. Essa é a armadilha do amor transacional, em que pais narcisistas não criam filhos, fazem investimentos, e quando o investimento não gera o retorno esperado, quando o filho não se casa com alguém rico, não fica famoso ou não reflete a glória deles de volta, eles liquidam, cortam as perdas. Aquela fatura não era sobre dinheiro, era sobre posse, sobre me dizer que a minha existência tinha um preço e que, como eu não pagava dividendos em status social, eu estava em dívida, então eles queriam executar a minha vida. Pensei nas vezes em que paguei contas de luz da mansão para que a energia não fosse cortada antes de uma festa. Transferindo dinheiro em silêncio das minhas economias enquanto Brooklyn fazia mais uma cirurgia plástica porque confiança é tudo, pensei nos anos em que consertei a rede deles, protegi contas, limpei bagunças digitais sem nunca pedir um centavo, e então percebi que eles não me odiavam porque eu era um fracasso, mas porque eu era competente, porque eu não precisava deles, e para pessoas como William e Christine, independência é o maior insulto. O código na tela parou de rolar, a busca terminou, respirei fundo e abri o primeiro arquivo, que era um extrato bancário, mas não o meu, era o deles, e os números simplesmente não fechavam. O silêncio do apartamento era pesado, mas meu telefone gritava, vibrando na mesa como um inseto preso, zunindo com as consequências daquela encenação no jardim, e eu não atendi, apenas observei as notificações deslizarem pela tela bloqueada, catalogando os dados. Primeiro veio o gaslighting, uma mensagem de Christine dizendo que só queriam que eu visse a realidade, que às vezes amor parece uma lição dura e que eu ligasse quando estivesse pronta para crescer. Depois veio a performance, uma notificação do Instagram em que Brooklyn postava uma selfie no banco do motorista do meu sedã, agora um carro novo dela, fazendo bico com a luz perfeita para capturar o brilho de uma lágrima que eu sabia que ela evocava sob comando, com a legenda falando sobre família. Tóxica, cortar pessoas para proteger a própria paz, hashtags de cura e limites. Por fim, a ameaça, um e-mail de William com o assunto a cronograma de pagamento, curto e direto, dizendo que se eu não configurasse um plano para pagar os $248.000 até sexta-feira, eles tomariam medidas legais por apropriação indevida de serviços, e que eu não o testasse. Eles esperavam que eu lesse tudo isso entre lágrimas, digitando pedidos desesperados de desculpa, prometendo pagar qualquer coisa para ser aceita de volta, apostando na versão fraca e dependente de mim que eles criaram na cabeça deles, a filha que precisava da validação deles para respirar, mas esqueceram do que eu realmente faço para viver. Eu não trabalho com drama, eu trabalho com avaliação e mitigação de ameaças, então deslizei as notificações para o lado, arquivando tudo em uma pasta segura, sem bloqueá-los, porque você nunca bloqueia uma fonte de inteligência, apenas silencia o ruído, e voltei para o laptop. A varredura forense das finanças dele seguia rodando em segundo plano, com a barra de progresso avançando lentamente, e enquanto aquilo cozinhava eu tinha outro incêndio para apagar, minha carreira. James, meu agora ex-chefe, era um elo fraco na cadeia corporativa, um homem que me demitiu com base em boatos apenas para impressionar um sujeito de smoking, um erro tático básico, e por isso eu não liguei para James, porque você não negocia com um nó comprometido, você o contorna. Abri minha lista segura de contatos e encontrei o número direto da diretora regional, salvo no ano anterior quando um ataque de ransomware ameaçou criptografar todo o banco de dados da costa oeste, ataque que fui eu quem identificou, eu quem passou 72 horas sem dormir corrigindo a falha enquanto Jameson coordenava tudo de um campo de golfe, e ela sabia disso, sabia meu nome e sabia meu valor. Disquei e ela atendeu no segundo toque, dizendo a Scarlett com uma voz afiada e surpresa, perguntando se era tarde demais e se o servidor tinha caído, ao que respondi, mantendo o tom frio e profissional, que a rede estava segura, mas meu vínculo empregatício não, e que precisava informá-la de que havia sido demitida por James 2 horas antes. Demitida? Com base em que? Ela perguntou, e eu expliquei que ele havia participado de uma festa privada na casa dos meus pais e, por causa de uma disputa pessoal sobre finanças familiares, decidiu que eu era um risco de segurança, sem RH, sem avaliação de desempenho, sem entrevista de desligamento, apenas uma demissão pública diante de 100 socialites.
Houve um silêncio do outro lado da linha, o silêncio de alguém que entende responsabilidade legal, até que ela resumiu, quase para si mesma, que ele havia demitido uma analista sênior em um coquetel com base em fofoca pessoal, e eu confirmei, dizendo que ligava apenas para saber se esse era o novo protocolo da empresa, porque, se fosse, eu precisava saber onde entregar meu crachá. Me dê 5 minutos, ela disse, e a ligação caiu. Eu não fiquei encarando o telefone, fui à cozinha, preparei um café, servi uma xícara preta e voltei à mesa, e 4 minutos e 30 segundos depois meu e-mail pessoal apitou com uma notificação automática do sistema corporativo informando que meu acesso havia sido restaurado. Em seguida veio um segundo e-mail, agora da diretora regional, dizendo que James havia sido colocado em licença administrativa imediata enquanto uma investigação formal por má conduta profissional era conduzida, que minha demissão estava anulada, que eu estava reintegrada com efeito imediato e ainda receberia um ajuste de retenção de 10% no salário pelo erro administrativo, pedindo que eu tirasse a segunda-feira de folga e conversássemos na terça. Dei um gole no café, amargo, mas com gosto de vitória, porque o primeiro pilar do controle deles acabava de ruir, eles acharam que tinham arrancado meu sustento, me deixando desesperada, mas na prática tinham me dado um aumento e removido o único gerente incompetente que me bloqueava. Voltei a olhar para a janela do terminal e vi a barra de progresso chegar a 100%, com os dados do histórico financeiro dos meus pais finalmente prontos, então estalei os dedos e me inclinei para frente, pensando que se eles achavam que perder meu emprego ia me quebrar, não faziam ideia do que estava prestes a acontecer quando eu olhasse dentro das contas bancárias deles. A planilha na tela não parecia um orçamento familiar, era um mapa de decadência moral, um verdadeiro local de crime, e eu comecei pelo carro, o sedã que Brooklyn havia recuperado com tanto prazer no jardim. William disse que transferiu o título porque era o dono, mas mentiu, e ao rastrear o número do chassi no banco de dados do DMV e cruzar com os registros bancários que eu havia acabado de descriptografar, vi que a compra inicial não saiu da conta pessoal de William, mas de uma conta terminada em 4092, cuja origem consultei em seguida, descobrindo que se tratava de um truste, o Eleanor Trash, criado pela minha avó, falecida havia 10 anos. E eu sempre ouvi que ela não tinha deixado nada além de joias antigas. Mas ali estava a verdade, um fundo fiduciário criado em meu nome, programado para amadurecer quando eu completasse 21 anos, com um saldo que deveria ser significativo e que agora estava zerado. William não havia comprado aquele carro para mim por bondade, ele o comprou com o meu dinheiro, colocou o nome dele no documento e depois o emprestou para me manter grata, e agora havia entregue a minha propriedade roubada a Brooklyn como recompensa pela lealdade dela. Aquilo, porém, ainda era furto pequeno, porque a verdadeira anomalia estava na pasta de investimentos. Meus pais sempre posaram como investidores brilhantes, administrando carteiras de parentes que não entendiam de finanças, então puxei os registros do tio Kevin e da tia Michelle, pessoas boas e confiantes que transferiram $5.000 por mês para William, durante 5 anos, para um suposto fundo de tecnologia de alto rendimento. Segui o rastro do dinheiro e vi que as transferências caíam na conta de retenção de William, ficavam ali por 24 horas e depois eram enviadas, não para um fundo, nem para a bolsa de valores, mas para uma conta chamada BS Lifestyle LLC, Brooklyn Scarlett. Ao abrir os dados da empresa, ficou claro que se tratava de uma empresa de fachada usada para pagar cartões de crédito, alugar carros de luxo e bancar viagens de influenciadora para Tulum e Paris, o que significava que o tio Kevin não estava investindo no futuro, mas financiando o guarda-roupa da Brooklyn. Afastei-me da mesa, com a luz do monitor iluminando o apartamento escuro, entendendo que aquilo mudava tudo, porque não era apenas má criação, era crime. E o mais devastador não era nem o dinheiro em si, mas as assinaturas, já que em cada autorização de saque da empresa de fachada, ao lado do rabisco irregular de William, estava uma assinatura praticada, mais redonda e cuidadosa, Brooklyn. Isso desmontava a desculpa do filho dourado, aquela história conveniente de que não sabia de onde vinha o dinheiro e apenas gastava, porque ignorância deliberada não é inocência, é estratégia, e os registros digitais provavam que Brooklyn não era espectadora, mas cúmplice, autorizando o roubo do dinheiro do nosso tio e da nossa tia para sustentar seu estilo de vida. Fiz backup de tudo em um drive criptografado, porque a fatura que me entregaram era teatro, mas aqueles dados eram uma intimação. Anexei um único PDF chamado A Family Under Pledge of Oath a um e-mail enviado aos meus pais, a Brooklyn e às vítimas, tio Kevin e tia Michelle, sem escrever uma linha sequer, apertei enviar e em seguida desliguei o celular e o roteador, porque o silêncio apavora narcisistas, e ao me recusar a reagir eu os privei da resposta que desejavam.
Dormi profundamente enquanto eles entravam em pânico e, quando reconectei na manhã seguinte, meu telefone explodiu em ameaças, mas uma mensagem de voz se destacou, a do tio Kevin, que em vez de raiva soava aliviado ao dizer que eu não havia destruído a família, apenas acendido a luz, e que estava ligando para o advogado. Dias depois, meu pai apareceu batendo à minha porta, quebrado, implorando que eu retirasse o e-mail para salvá-lo da prisão, dizendo que tudo tinha sido feito pela herança da família, e eu respondi através da corrente da porta que ele não tinha me dado uma herança, tinha me dado uma fatura, enquanto deslizava por baixo da porta uma folha com as diretrizes federais de condenação por fraude eletrônica, dizendo que ele quis me ensinar o custo de viver, e que aquele era o custo de mentir. Fechei a porta e girei a trava, e a queda foi rápida, a propriedade foi apreendida para pagar a restituição, Brooklyn perdeu patrocinadores e seguidores e acabou forçada a trabalhar no varejo. 2 semanas depois, sentei à minha mesa, a guerra havia acabado, cliquei com o botão direito na pasta da auditoria familiar, contendo todas as provas, e apertei deletar, porque por 26 anos carreguei uma dívida que não era minha, e agora a conta estava encerrada. Olhei pela janela, finalmente livre, com 0 dívida, 0 culpa e 0 arrependimentos.